Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje quero falar das 5 principais perguntas que eu vejo sendo feitas para quem vai trabalhar como analista de crédito. Quero trazer as principais perguntas, quais são e qual a maneira correta de responder elas na minha visão. Tá? Antes de mais nada, é importante, se você curte os conteúdos que a gente entrega aqui no canal, que você ative as notificações, curta o vídeo também, se inscreva no canal para seguir, fazendo sentido aqui a gente entregar um conteúdo bacana para vocês. Tá? Então, é uma primeira pergunta bem comum que eu vejo sendo feita, que é qual o endividamento razoável para uma empresa. Tá? É importante a gente saber que não existe um número mágico, não existe um indicador mágico que sinaliza qual que é o máximo de endividamento, um endividamento ótimo que uma empresa pode tomar. Tá? Vai depender muito do perfil da empresa, da sua previsibilidade, resultados, vai depender também do tipo de garantia de uma operação. Tá? Então a gente tem, se você para e olha no mercado, de repente, sei lá, empresas de utility muitas vezes conseguem se alavancar mais, dado uma previsibilidade maior de resultados, traz um conforto maior para credores fazerem empréstimos, tá? Diferentemente de repente de uma empresa na qual o business é um pouco mais arriscado. Você vê assim empresas que conseguem se alavancar muito, sei lá, você olha o indicador dívida líquida sobre EBITDA super elevado, mas elas conseguem compensar talvez num prazo longo de maturação da dívida. Tá? Isso pode trazer alguma tranquilidade para o credor colocar mais dinheiro nessa empresa. Então a melhor resposta aqui na minha visão é falar que é tudo muito relativo, vai depender de qual case, qual que é a empresa, tá? Qual que é essa capacidade de repagamento da empresa com relação à dívida, e vai depender também do nível de garantia aqui de uma operação. Trago aqui um simples exemplo, tá? Pode fazer talvez muito mais sentido, sei lá, você pega duas empresas similares em termos de qualidade, de performance financeira, pode fazer muito mais sentido você emprestar, sei lá, R$1 bilhão para uma empresa com cobertura de 100% de recebíveis, com alta liquidez, sei lá, uma agenda de cartão de crédito, do que você emprestar, sei lá, R$100 milhões para outra empresa apenas no aval. Tá? Então existe sim um ponto de mitigante em termos de risco. A garantia nunca pode ser a motivação do empréstimo, mas sim ela deve ser muito levada em conta quando você está considerando o nível de risco aqui desse empréstimo. Tá bom? Segunda pergunta comum que eu vejo é quais são os principais pontos que você deve olhar quando você está concedendo um empréstimo. Eu vou pegar um gancho um pouco da resposta da primeira pergunta, que é basicamente dois principais pontos. Primeiro, capacidade de repagamento da empresa, e aí vai toda uma análise que vai muito em linha quando você está, sei lá, fazendo uma análise como investidor, entender a performance do negócio, entender, analisar os demonstrativos financeiros, entender qual que é os diferenciais competitivos daquele negócio, como é que está em termos de setor, o setor está indo bem, está indo mal, como é que é o management desse negócio, e os caras mandam bem, mandam mal, em termos de governança, é bem organizado, qual que é o nível de qualidade da informação, tá? Ponto super relevante quando você está aí analisando talvez empresas de menor porte, quando você tem situações que talvez despesas da pessoa jurídica estão misturadas com despesas de sócio, então isso exige uma série de ajustes, tá, para você fazer uma análise correta. Tá? Então é super importante o analista de crédito estar ciente, saber fazer esse tipo de análise para justamente entender a capacidade de repagamento aí, via geração de caixa operacional do negócio. Tá? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, você tem que olhar justamente aquilo que eu falei anteriormente, que é qual que é a garantia da operação. Tá? Então, talvez garantia mais frágil aqui seria uma operação clean, que não tem garantia, ou talvez um aval, que seria basicamente os sócios comprometendo a honrar caso algo dê errado. Na prática aqui no Brasil existe uma insegurança jurídica bem importante com diversos tipos de garantia, o aval incluso, você tem, sei lá, uma garantia de hipoteca, também tem um risco jurídico bem grande de conseguir ser executado. Tá? Então você entender um pouco das garantias também é um ponto relevante. Tá? Então normalmente você tende a ter uma preferência aí por recebíveis de cartão de crédito, é super bom, agenda muito melhor do que fluxo, você tem de repente duplicatas pulverizadas com um índice de pagamento elevado, também é preferível. Então você realmente entender esses dois pontos, capacidade de repagamento do negócio mais garantias, são os dois principais pontos chaves para você entender o que você tem que olhar aí na hora de conceder um empréstimo à empresa. Tá? Terceira pergunta que eu vejo
quais são os principais indicadores de crédito, tá? Então aqui eu vejo dois que se destacam bastante. O primeiro deles é dívida líquida dividido por EBITDA, é basicamente uma forma de tentar mensurar quantos EBITDA seriam necessários para repagar toda a dívida de uma empresa, relembrando que dívida líquida nada mais é que a dívida bruta diminuído aí a posição de caixa, certo? Então, e aqui EBITDA está sendo utilizado basicamente como uma estimativa, a grosso modo, de uma geração de caixa da empresa. Só é importante falar também que EBITDA não é geração de caixa, tá? Aqui não considera vários pontos, como por exemplo, necessidade de capital de giro, necessidade de reinvestimento no negócio, de CAPEX, tá? Mas é uma forma rápida que você pode ter para tirar algumas conclusões. Quanto maior esse indicador, em tese, mais arriscado é você conceder um empréstimo adicional, dado que a empresa precisa de muito mais EBITDAs para conseguir repagar a sua dívida, tá? Mas, de novo, não é regra, tá? Aqui você tem que analisar de cada caso. E aí a gente entra no outro indicador que também é super importante, super utilizado, que é basicamente a cobertura de juros, tá? Que normalmente aí tem suas variações, mas normalmente é calculado como o EBIT dividido pelo pagamento de juros do negócio, quanto que o negócio precisa estar pagando, qual que é o custo de carrego aí da dívida atual e quanto isso representa com relação ao EBIT, tá? Então, quanto maior esse indicador, melhor, mais seguro é o negócio, em tese, menos arriscado é. Por quê? Porque com o mesmo EBIT, a empresa consegue pagar várias vezes o custo de carrego aí dessa dívida, que é o juro, tá? Então, em combinação, normalmente esses dois indicadores são bem poderosos, tá? O indicador dívida líquida sobre EBITDA e o indicador aí EBIT sobre pagamento de juros, porque você consegue ter uma visão bem completa em termos de quanto o negócio está alavancado através do primeiro indicador, e juntamente com o segundo indicador você consegue entender em termos de custo quanto que isso representa aí para uma capacidade de geração de caixa aí, a grosso modo, quando a gente está olhando aí para o EBIT, tá? Do negócio. Então trago aqui um seguinte exemplo: você pega talvez uma empresa muito alavancada, sei lá, com uma dívida líquida sobre EBITDA acima de 3 vezes, tá? Que começa a ser talvez um indicador aí de uma alavancagem importante quando a gente olha aqui mercado brasileiro, tá? Mas você vê talvez uma cobertura dos juros, tá? Um EBIT sobre pagamento de juros, sei lá, superior a 2 vezes, você pode ter, e talvez um cronograma de amortização alongado, você começa a ver mitigantes talvez de uma alavancagem elevada, e aí eu volto a falar o porquê de cada caso é um caso. Não existe um indicador mágico do tipo, se tem uma alavancagem maior que X vezes, você não pode conceder nenhum real a mais de empréstimo. Não é assim que funciona. Você tem que justamente entender as coisas de forma completa, entender qual que é o caso específico, e esses dois indicadores são duas ferramentas bem importantes para você entender. Então essa é uma resposta que eu entendo que seria bem bacana para essa pergunta, tá? Quarta pergunta que eu vejo sendo feita também é quais são as garantias que um credor gosta, tá? Então, quando a gente olha o mercado aqui no Brasil, já até adiantei algumas garantias na pergunta anterior, mas basicamente aqui, normalmente a preferência principal seria o cash call, que a gente chama, tá? Que é uma cobertura de aplicação financeira. Basicamente, algumas empresas utilizam isso como se fosse um seguro, tá? Ou seja, a empresa deixa, sei lá, 10 milhões aplicados aí com um credor enquanto ela contrai 100 milhões de dívida. Justamente esses 100 milhões de dívida atuam como um seguro para emergência, tá? Uma composição de caixa mínimo, enquanto esses 10% foram como uma contrapartida, uma reciprocidade para o credor em termos aí, de segurança e também para rentabilizar um pouco mais a operação para o credor, tá? E a gente vai também para outras garantias aqui, como garantia de duplicata também, como eu falei, uma garantia de duplicata pulverizada com índice de pagamento elevado, índice de liquidez elevado também, outra garantia bacana. Agenda de cartão de crédito também é importante, tá? Um tipo de garantia que os credores gostam. A agenda, importante diferenciar a agenda de cartão de crédito do que fluxo de cartão de crédito. Basicamente, o que é a agenda? A agenda é aquele fluxo que a venda já foi feita, tá? Só falta ser performado a agenda. Vamos supor, comprei aqui algo em 12 vezes no cartão de crédito, então o cara que me vendeu o produto pode utilizar aí esses pagamentos a serem performados, tá? Como garantia numa operação aí de dívida. E de novo, o risco aí de crédito para o credor não vai ser o risco de eu performar, porque eu já fui cobrado, certo? O risco vai ser da bandeira do cartão, que em tese tem um risco bem menor.
quase nulo, tá? O risco de não ser performado. Então por isso que o credor gosta bastante desse tipo de garantia. A gente entra também em algumas garantias como garantias reais, tá? Então garantias de imóveis. Normalmente no Brasil, como eu falei, hipoteca de imóvel tem um risco jurídico bem importante, difícil de ser executado. Você pega imóveis operacionais, como por exemplo lá, uma fábrica também tem uma dificuldade bem importante de ser executado. Normalmente o pessoal gosta de utilizar mais a alienação fiduciária, tá? Que é um pouco diferente, o instrumento jurídico aí que ao invés do imóvel ficar no nome aí do devedor, o imóvel vai para o nome aí do credor, mas aí também tem alguns riscos importantes, como por exemplo aí risco, sei lá, risco de manutenção do imóvel, risco, sei lá, de desastre ambiental, esse tipo de coisa, tá? Que são pontos a serem considerados. E aí você tem algumas garantias mais tradicionais, como por exemplo o aval da pessoa física, que de novo é bem frágil em termos de conseguir executar. E você tem também a operação famosa clean, famosa operação no amor, onde não tem nenhum tipo de garantia e aí com certeza tem um risco um pouco maior, normalmente é um pouco mais comum em empresas de grande porte, aí, na qual o risco de crédito é bem menor. Tá? E a quinta pergunta que eu vejo muito sendo feita também em entrevistas é basicamente a pergunta de qual que é um bom perfil para um analista de crédito. Tá? Então, pontos aqui que eu acho que seriam importantes de serem respondidos. Tá? É uma pessoa que pensa de forma independente, uma pessoa que busca entender quais são os pontos de risco e quais são os pontos de mitigante para cada risco. Tá? Então, o que pode dar errado numa tese aí de empréstimo. Tá? Esse é um ponto super relevante, tentar inverter o problema, entender qual que é o pior cenário possível e como é que talvez ficaria a situação do credor nesse pior cenário. E também uma pessoa que tenha boa habilidade de modelagem financeira, que entenda aspectos qualitativos do modelo de negócio de um setor e saiba colocar isso num modelo, e importantíssimo também, sabe transmitir isso para as pessoas. Tá? Então um ponto crucial saber combinar justamente esse conhecimento técnico com conhecimento não comercial. Comercial também ajuda, mas também com um bom comunicador. Normalmente decisões aí de crédito, grandes decisões de crédito para grandes clientes são discutidas em comitê de crédito. Então o analista tem que sim saber se posicionar, saber comunicar os principais pontos de risco. Normalmente quem são os tomadores de decisão dessas operações nos comitês, os caras verem dezenas de centenas de casos todo dia. Então é justamente o trabalho do analista entregar a informação mais mastigada possível, de forma simples, direto ao ponto, e quando questionado aí de algum ponto talvez um pouco mais relevante, mais detalhado de risco, ele saber explicar de forma completa aí, enfim, para quem está realmente aí tomando a decisão da operação, para justamente otimizar o tempo da instituição como um todo e, consequentemente, gerar valor pra caramba para essa instituição financeira que ele está trabalhando. Beleza, pessoal? Era isso que eu queria trazer nesse vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de curtir o vídeo, ativar as notificações e também se inscrever no canal aqui para a gente seguir entregando um conteúdo bem bacana para vocês. Beleza? Tamo junto, até a próxima.